Abra uma Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5. Chegamos então na última parte do capítulo 5. Capítulo 5 é um capítulo extenso, mas hoje a gente termina esse capítulo e eu penso que a gente tem abordado várias partes desse capítulo de maneira muito edificante para a nossa vida como cristãos. Então, em Lucas, vai falar sobre o jejum. E é importante entender que o verdadeiro sentido na vida daqueles que seguem a Cristo. Então, esse texto bíblico que nós vamos ler, ele vai apresentar uma acusação por parte dos discípulos de João Batista, vai apresentar uma resposta e os valores que fundamentam aquela resposta. Então, a gente precisa, muitas vezes, respirar, pedir iluminação do Espírito. Muitas vezes não, sempre que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que pedir iluminação do Espírito, ter calma, para a gente buscar entender os verdadeiros ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E não apenas entender esses ensinamentos, mas aplicá-los na nossa vida diária, aplicar na nossa vida cotidiana, tendo uma vida mais piedosa, buscando uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. E daí, é preciso entender que a prática cristã correta, ela está intimamente ligada com o que o nosso interior reflete no exterior quando nós estamos praticando a palavra de Deus. Ou seja, eu não posso ter uma prática exterior se o meu interior não está expressando essa verdade, porque senão isso seria hipocrisia. Eu preciso ter no meu exterior um reflexo intrínseco, verdadeiro, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Em Cristo, irmãos, não existe religião exterior sem levar em consideração o interior. O exterior sem o interior. O exterior que não expressa quem realmente somos é muito perigoso na vida cristã. Leia comigo a partir do versículo 33. Diz assim: Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Então, uma acusação dos discípulos de João Batista. Olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos, mestre, comem e bebem. E aí Jesus então vai dar uma resposta. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser postos em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, toda especial, na qual nós estamos aqui adorando e louvando o seu nome. Agora, Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra, e que Tua verdade seja pregada aqui nessa noite, e que ela possa impactar os nossos corações, porque a Sua verdade liberta, a Sua verdade transforma, a Sua verdade restaura vidas, a Sua verdade resgata o morto e dá vida, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A obediência apenas na frente da figura de autoridade, irmãos. Só que a pessoa que obedece apenas na figura de autoridade, mas quando está longe
desobedece, essa obediência diante de Deus, ela não serve para nada. Aqui, a gente vê, de certa forma, uma comparação sendo feita pelos discípulos de João Batista. Eles estão dizendo que eles fazem jejum, mas os discípulos do Mestre não. Aqueles que eram contra Cristo tentam e sempre estão tentando apontar falhas na igreja. Aqui, os discípulos de João Batista estão tentando apontar algumas falhas nos discípulos de Cristo. Estão buscando encontrar algo que eles pudessem falar: olha, os seus discípulos não são tão santos como nós somos, porque nós jejuamos, porque os fariseus jejuam, mas os seus discípulos comem e bebem normalmente. Estão se comparando, estão usando a vida deles para dizer: olha, nós fazemos mais do que os seus discípulos. É uma rotina, irmãos, o uso de comparações para apresentar que alguém tem mais qualidade do que o outro. É muito comum o ser humano usar comparação para querer exaltar e elogiar alguém. Olha, fulano é mais inteligente que você. Beltrano estuda mais do que você. Olha, ele se veste melhor do que aquele. Sempre as pessoas estão buscando um parâmetro para comparar. Quando nós vamos elogiar, abrindo um parênteses aqui, a gente não precisa encontrar alguém para denegrir, basta a gente elogiar. Mas as pessoas, elas constantemente estão buscando alguma coisa para servir de comparação. Como eu faço certo e essa pessoa não. Eu faço isso e aquela pessoa faz aquilo. Eu oro mais do que tal pessoa. Eu leio mais a Bíblia do que todo mundo na minha casa. Eu sou mais temente do que aquele que está ensinando na igreja. Eu sou mais capaz. Eu estou presente em todas as reuniões. Eu, sempre usando alguém como referência. E é engraçado que quando a gente vai se comparar, como os discípulos de João fizeram, ainda que erroneamente, diante dos discípulos do Mestre, diante de Cristo, a gente sempre escolhe um nível menor do que o nosso para se colocar em comparação. A gente nunca vai falar: olha, aquele homem que é santo, que é temente a Deus, eu oro mais que ele. Não, já vai falar daquele que não ora. É sempre colocando uma base de comparação. E aqui a gente vê, então, essa acusação. E no mundo, irmãos, os adversários de Cristo, os adversários do Evangelho, sempre estão apontando qualidades que possuem, ou acham que possuem, em detrimento da conduta daqueles que foram treinados por Cristo. Então perceba, irmãos, que o foco aqui não está em estar certo. O foco aqui, nessa comparação que é feita com os discípulos de Cristo pelos discípulos de João Batista, é mostrar diferenças no campo da espiritualidade. Olha, nós jejuamos, vocês não. É mostrar diferenças no campo da espiritualidade. No campo da religiosidade, irmãos, muitas vezes as aparências externas parecem que são mais relevantes do que os valores e princípios contidos no coração. No campo da religiosidade, às vezes, basta alguém ter uma aparência externa que chama a atenção mais do que alguém que tem o princípio das Sagradas Escrituras contido no coração. Eu não estou dizendo que os princípios são menos importantes, muito pelo contrário, estou dizendo, é muito mais importante a pessoa ter princípios bíblicos no coração, vida com Deus na intimidade, e que esse princípio e essa vida com Deus na intimidade o conduza numa vida espiritual que glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a gente precisa combater a falsa religiosidade. Nós precisamos combater a falsa aparência de cristianismo.
Não vale nada o exterior se o nosso interior não estiver cheio do Espírito Santo. Nós não podemos valorizar tanto as aparências externas sem levar em consideração os princípios do coração. E isso me chama muito a atenção, porque a gente tem facilidade de valorizar aquilo que nós vemos com os olhos naturais e se esquecer daquilo que é espiritual. Não que o externo não seja importante, mas Jesus vai dizer, olha, vocês são como o sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Por fora, tem um ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. No cristianismo, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o interior e o exterior. Nós temos que ter o princípio bíblico no nosso coração e praticar o princípio bíblico na nossa vida. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras e aplicá-las nas nossas decisões para que possamos agir de acordo com os princípios das Sagradas Escrituras. Não é que o externo não reflita o interno, mas preste atenção, é possível forjar uma aparência de espiritualidade sem ser espiritual. E é aqui que mora o perigo. Porque a igreja, e eu já volto aqui para o texto, a igreja muitas vezes não tem discernimento espiritual necessário para fazer essa separação de que é possível forjar uma aparência de espiritualidade sem ser espiritual. De que maneira? Às vezes usando jargões falado na igreja, usando formas de falar como de alguém que conhece a Bíblia, se vestindo adequadamente e de alguma maneira mostrando superioridade espiritual quando não há superioridade espiritual, ou mostrando uma espiritualidade quando não há espiritualidade. É por isso que muitas vezes na igreja nós somos pegos desprevenidos quando alguém simplesmente para de vir à igreja. E a gente pensa, meu Deus, como essa pessoa parou de vir à igreja? Como que essa pessoa abandonou os caminhos do Senhor? Ela era tão firme externamente. Internamente, ela não estava pegada com Jesus, porque senão ela nunca teria abandonado o nosso mestre. E eu não estou dizendo passar por momentos difíceis, eu estou dizendo daquele que abandona os caminhos do Senhor. Alguém que esteve tão perto, alguém que tinha respeito da comunidade local, mas que de repente simplesmente some da igreja. E claro que a desculpa vai ser, eu estou buscando o Senhor aonde eu estou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então aqui, irmãos, há uma comparação dos discípulos de João Batista com os discípulos do Mestre. Eu não estou aqui criticando o jejum bíblico. Eu estou apenas pegando o foco do olhar dos discípulos de João para dizer, olha, os discípulos do Senhor não estão jejuando. Então eu não estou falando que o jejum bíblico não é necessário. Eu já falei para a igreja que é importante que nós jejuemos, com os valores certos, com os princípios certos, biblicamente falando. O fato aqui, e é isso que é importante destacar, não é se o jejum é certo ou errado, não é se nós devemos fazer a ele ou não. O fato aqui é que os opositores de Cristo são mestres em diagnosticar os outros, mas tinham dificuldades de ver as suas próprias fraquezas. Porque quem muito fica olhando para o outro não consegue reconhecer as suas próprias fraquezas. E nós temos fraquezas. Eles tinham uma imponência por fora,
Nós jejuamos, os fariseus jejuam, uma imponência por fora. Mas será que seria tudo isso verdade? Olha o que diz Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. Ai de vocês, escribas e fariseus. Olha que palavras duras. Hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo, glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E continua. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Queridos, vocês têm se preocupado, e eu falo vocês, mas eu me incluo. Nós temos nos preocupado como é que nós estamos diante do nosso Deus. Nós temos nos preocupado o que Deus tem achado de nós, ou a gente só tem se preocupado com os de fora? O que as pessoas estão pensando? Embora o exterior seja bonito, havia um sério problema. Perceba, a religiosidade sozinha, ela produz belas aparências, mas nem sempre expressam a verdade. Às vezes a gente encontra uma pessoa em um determinado lugar e, eu sou cristão, você é cristão, que bom, é muito boa a religiosidade faz bem, é importante, que bom seria se outras pessoas fossem religiosas. Não, irmãos, a religiosidade sozinha, ela só produz aparência. E a religiosidade sozinha, sem Cristo, sem a verdade de Cristo, é uma ideologia qualquer. Só há verdade no cristianismo que nós vivemos se nós andarmos na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqueles discípulos chegam para Jesus para acusar. Vamos ver a resposta de Jesus, versículo 34 e 35. Jesus, porém, lhe disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Então a gente vai ver aqui a resposta de Cristo. Cristo vai responder para eles: olha, agora eles estão com o noivo, agora eles estão com o Salvador, eles não precisam jejuar, não é necessário porque eles estão com o Filho de Deus, não é necessário porque o Messias está com eles, não é necessário porque Cristo estava cuidando e suprindo a necessidade dos seus discípulos. Então, se eles estão com o noivo, eles estão participando da alegria do noivo. E é preciso lembrar, irmãos, que a festa de casamento, e Jesus usa o casamento como exemplo aqui, a festa de casamento naqueles dias durava uma semana. Jesus está dizendo: olha, eles não precisam jejuar, eles estão com o noivo. Eles estão compartilhando da alegria do noivo. Eles estão junto com o noivo. Mas Jesus vai dizer: olha, quando o noivo for tirado, e ele está fazendo referência à morte dele na cruz do Calvário, então eles vão jejuar, não agora. Então, embora, irmãos, nós não vejamos uma ordenança de um jejum no Novo Testamento, a gente percebe e verifica que na prática da igreja neotestamentária, na parte da igreja de Cristo, ao longo da sua história, havia uma prática de jejum bíblico. Olha o que diz Atos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto eles estavam adorando o Senhor e fazendo o que, igreja? Jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então Jesus vai dizer: olha, vai chegar o tempo. Vai chegar o momento certo, mas não agora. Porque eles estavam com o noivo. Irmãos, a gente costuma ver, muitas vezes, as pessoas fazerem jejum como um ato de troca a Deus. Mas não é isso o jejum bíblico. O jejum bíblico é uma consagração diante do Senhor para mortificar a nossa carne. Para mortificar, sabe aqueles repente que nos dá? Para mortificar aquelas reações que é de repente, que você não pensa para agir e realmente expressa como você está espiritualmente. Então a gente vai jejuar biblicamente para mortificar a nossa carne. Jejuar como consagração a Deus. Esse é o jejum bíblico. No tempo de luto, Jesus está dizendo, olha, no tempo da dificuldade por aquilo que vai acontecer, vai ser o tempo de dar continuidade à obra que já foi começada. E eles irão jejuar. Então, nessa hora, eles vão buscar através da adoração. Então, nessa hora, eles vão buscar através da oração. Então, nessa hora, eles irão buscar através do jejum. Essa é a vontade de Deus. O cristianismo, servir a Cristo, exige de nós esforço, meus queridos. Exige de nós disposição para servir. Acontece que nós estamos vivendo numa época da sociedade onde as pessoas não querem se esforçar, onde as pessoas querem tudo na mão, talvez fruto dos erros dos nossos pais e agora nossos, em criar os nossos filhos sobre os mimos, quando na verdade deveríamos ensinar o valor de uma vida aos pés do Senhor. Então o crente, ele não quer vencer o sono para ler um pouco a Bíblia antes de dormir. O crente não quer sacrificar o tempo de sono para levantar um pouco mais cedo, para ler a Bíblia e orar antes de ir trabalhar. O crente não quer enfrentar uma dor de cabeça e sair de casa e vir à igreja, porque vir à igreja é se alimentar espiritualmente. O crente não quer superar uma dificuldade qualquer para estar diante do Senhor buscando Ele. Por quê? Porque o crente só quer facilidade. Como essa sociedade e como essa geração dos nossos dias, a pior geração de pessoas para trabalhar. Se você fosse um empregador, você ia saber que a juventude dos nossos dias estão perdidas. Não querem trabalhar. Não querem pegar no pesado. Não querem cumprir horário. Essa é a geração dos nossos dias. E isso, de alguma forma, tem sido trazido para a igreja. E as pessoas do cristianismo estão abraçando isso. E se esquece que, embora nós somos salvos pela fé, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós precisamos nos esforçar para suplantar as dificuldades em buscar o Senhor. O Ademir falou para mim essa semana, pastor, calma. Ele sempre fala calma para mim. Calma, pastor, calma. Eu falei, Ademir, deixa eu falar uma coisa para você. E ali eu falei como pastor, falei sério com ele. Foi quando eu trabalhava fora, e eu fui trainee, quando eu trabalhava no Carrefour, no Atacadão, eu gastava todo o meu tempo ali. E eu fiz um compromisso que quando eu viesse para o tempo integral na igreja, eu ia me dedicar também, procurando sempre me dedicar o máximo possível. Por quê? Porque a gente está servindo a Deus.
E você que não trabalha na igreja, precisa entender que você não trabalha para ninguém. Você trabalha, você tem um chefe, mas em última instância, você está trabalhando para Cristo. Então, às vezes, o chefe é ruim e a gente faz o que é certo, porque é para Cristo que a gente está fazendo. É pelo nosso testemunho. Então, no tempo da dificuldade, a gente precisa continuar adorando, orando. Jesus fala, olha, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Jesus ensinou para os discípulos o que o jejum significava. Matthew Henry vai dizer isso, que o jejum é a mortificação do pecado, que o jejum é a crucificação da carne, que o jejum é uma vida de renúncia. Então eu renuncio dormir até mais tarde para ler a Bíblia, eu renuncio o cansaço para ler a Bíblia. Esses dias eu cheguei em casa, eu estava tão cansado, irmãos. Eu falei para a Juliana, gosta de conversar quando eu chego em casa, irmãos. Fica lá, eu estou aqui na igreja o dia inteiro, à noite, cheguei lá, acho que eram umas 11 horas, nem me lembro que dia, eu fiquei conversando, depois do trabalho, eu, Ademir e o César, ficamos conversando aqui um pouco, acho que foi esse dia. E eu falei, amor, não converse comigo agora não, que eu preciso ler a Bíblia agora, porque senão eu não vou dar conta de ler. Depois que eu ler, foi ou não foi, Ju? Não estou me engrandecendo, porque aquele que testemunha de si não é verdadeiro. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa entender que às vezes nós precisamos nos esforçar para viver o cristianismo. Orar não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Vir à igreja, trabalhar pegando terra, não é fácil. Fácil é ficar em casa e arrumar defeito na obra que está sendo feita. Mas vir é difícil. Vida cristã exige esforço. Por isso que eu falo, a pessoa fala, pastor, eu não vou na igreja hoje. Por quê? Não estou me sentindo bem. A pergunta que eu faço no meu interior, e é essa que eu balizo a minha decisão para vir na igreja ou não, é, se eu trabalhasse fora, eu iria ou não iria? Ah, não iria. Não, então está certo. Não, eu iria. Então como é que eu posso trabalhar fora e ir e negligenciar o meu culto a Deus? Então o valor está invertido. Muito invertido. Mas muito invertido. E eu percebo isso crescente. Não é só aqui não, na nossa igreja. Na outra igreja que eu pastoreava, eu enfrentei também isso. A inversão de valores. De alguém que para trabalhar fora sai de casa cedo todo dia, mas falta no culto por qualquer coisa. Esforço para buscar o ganha-pão, mas não tem o esforço para buscar o nosso Deus. Então Jesus ensinou os discípulos, a gente precisa mortificar o pecado, crucificar a carne, nós precisamos ter uma vida de renúncia. Os valores e os princípios já estavam plantados nos discípulos, e no tempo certo iriam jejuar, mas com os valores certos, não por um ato de religião, não para que alguém veja, porque a Bíblia diz que a gente tem inclusive que lavar o rosto quando está jejuando, não é para anunciar os 4 cantos da terra, não é para ficar arrasado, para que as pessoas saibam que você está jejuando. Assim é em tudo. Vamos ver a continuação em versículo 36 ao versículo 39. E aí eu caminho para a última parte do meu sermão. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, os odres serão rasgados e o vinho vai se derramar. Quem aqui já levou roupa para costurar, irmãos? Sabe aquela calça que você gosta? É aquela do batidão, que se você não tirar a calça e não amarrar com uma corda, ela volta para o caminho que você faz, de tanto que você usa. É aquela, aí ela rasga. Geralmente ela vai rasgar aqui no meio da perna, e aí você fala, vou levar lá na irmã Marta. A irmã Marta costura, e você leva e ela faz um ótimo trabalho. E aí você começa a usar todo dia de novo. O que acontece? Aonde ela consertou, fica, mas o pano em volta começa a rasgar. Remendo novo em roupa velha. Eu tinha um pijaminha que eu ganhei da minha avó, adorava o pijama. E ele rasgou, eu levei lá na irmã Marta. Ela falou, pastor, eu fiz o que deu aqui.
Mas, pouco tempo depois, o remendo está firme, irmãos. Não fez nada no remendo, mas em volta, infelizmente. E eu não estou dizendo que não tem que levar. Eu levo e continuo levando. O quanto a gente poder postergar, né, a ponto de não dispensar aquela roupinha que a gente gosta, mas a gente precisa entender que na fé cristã, na verdadeira religião, na verdadeira fé, a gente precisa encontrar um novo caminho. Esse novo caminho é Jesus. O que Cristo trouxe aqui não poderia ser estragado por rituais cerimoniais, é isso que ele está dizendo. Quando ele pega a roupa, o remendo, quando ele pega o exemplo do vinho, e ele aplica, ele está dizendo o seguinte, que esse novo caminho, que essa nova maneira de viver a vida na presença do Mestre, não poderia ser estragado por rituais religiosos. Que o jejum, por ato de religião, não servia para nada. O que Jesus está dizendo é que dentro do cristianismo, o legalismo e o moralismo não ia ter espaço. O que Jesus está dizendo é que as sombras da religião judaica não poderia ser confundido com a verdadeira luz que é Cristo. É um novo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, a salvação não está na religião judaica. A salvação está no Filho de Deus. Nessa verdade, nesse fundamento de que Cristo é o Salvador. E é engraçado que hoje a gente vê algumas igrejas trazendo ritos judaicos de volta para a igreja, quando, na verdade, a gente não critica os costumes judaicos. De maneira nenhuma, mas nós precisamos entender que nós não somos seguidores, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Embora nós somos a oliveira brava enxertada entre os eleitos de Deus, nós precisamos compreender que o moralismo, os rituais cerimoniais não poderiam estragar o que Jesus estava trazendo. Se a gente tem a pessoa, para que a gente vai querer a sombra? Hã? Hoje a gente faz ligação de vídeo, né, para ver mãe, pai. Mas se a gente tem a oportunidade, a gente visita ou não visita? Quem tem os parentes longe aqui? Se você tem a oportunidade de visitar, você vai ou não? Ah, mas você faz ligação de vídeo, você conversa, você vê? É preciso estar perto? É? Não é a mesma coisa. O judaísmo estava cheio de coisas que eram sombras. O sacrifício do cordeiro para perdão dos pecados, sombra de Cristo que morreria na cruz. Os pães asmos, sombra do pão da vida que é Cristo. A cortina do tabernáculo, sombra da santidade daquele que nós encontramos através de Cristo. E a gente vai vendo essas sombras, e as pessoas às vezes querem a sombra, quando nós já temos o Cristo para viver na presença dEle. Jesus está dizendo, nenhum ritual cerimonial substitui esse caminho que nós encontramos nele. Os princípios certos deveriam estar ali, iriam se manifestar na hora certa. A prática na presença de Deus, a vida através de Cristo, vai além de atos cerimoniais. Embora existam alguns atos cerimoniais, embora eles estejam presentes, elas estão pautadas em princípios. Vai além, irmãos. O próprio Cristo jejuou, mas dentro dos princípios certos, e não apenas por religiosidade. Não adianta praticar a fé como na lei. O que importa são os princípios certos. Cristo não veio para remendar uma religião que não deu certo, irmãos. Cristo veio para mostrar o verdadeiro sentido da lei, que a lei aponta para a necessidade de um Salvador.
Muitas pessoas são como uma colcha de retalho em sua fé. Muitas pessoas são como uma colcha de retalho de religião. No lugar de viver uma fé verdadeira em Cristo, de viver uma liberdade encontrada no Salvador, estão presas por preceitos errados, porque pega um pouco disso, um pouco daquilo lá, e junta tudo aquilo como se isso fosse espiritualidade. Então, igreja, a prática exterior, fundamentada fora do padrão de Deus, não serve para nada. Em outras palavras, a nova vida em Cristo não pode ser suportada na antiga religião judaica. Entendeu? A nova vida em Cristo não pode ser suportada na antiga religião judaica. Não se põe remendo novo em roupas velhas. Nós não poderemos viver em Cristo com valores e princípios de outra religião ou do judaísmo, como se isso fosse nos salvar. Não, a salvação é pela fé. Os nossos sacrifícios agora precisam ser sacrifícios espirituais e precisam ser feitos com os valores certos. Precisam estar voltados a Deus e não à religião. Então, o nosso sacrifício, a nossa prática cristã, precisa estar voltada a Deus e não à religião. E eu concluo dizendo que a gente precisa olhar para a nossa vida e verificar e sondar como é que tem sido o cristianismo que nós temos praticado. Também precisamos aplicar na nossa vida o fato de não se preocupar com os outros, no sentido de ficar se comparando e se achando melhor. Precisamos, sim, observar os valores corretos na prática do exercício espiritual. Nós precisamos ser crentes espirituais, irmãos. Crentes cheios do Espírito Santo. Eu clamo a vocês, busquem o Espírito de Deus. Não viva apenas uma religiosidade, mas viva na presença de um Deus que é vivo. A vida em Cristo é diferente da nossa vida religiosa passada. Porque a vida em Cristo não está pautada em moralismo, em legalidade. A vida em Cristo está pautada nos princípios cristãos. O Senhor nos oferece uma nova vida, irmãos. Romanos 6,4, e eu termino lendo esse versículo, diz assim: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida.